Tempo comum, 32ª semana, quarta-feira, tema 78, Virtudes da convivência. Pontos a meditar. 1. O Senhor cultivou as virtudes normais da convivência. 2. Gratidão, amizade, respeito mútuo. 3. Amabilidade, otimismo e alegria. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. 1. O Evangelho da missa de hoje mostra a decepção de Jesus com uns leprosos que, curados por ele, não voltaram para agradecer-lhe. Dos 10 leprosos curados pela misericórdia de Jesus, apenas regressou um samaritano. Não se encontrou quem voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Nota-se um certo desencanto nas palavras do Senhor. O mínimo que esses homens poderiam ter feito era agradecer um dom tão grande. Jesus comove-se perante o reconhecimento das pessoas e dói-se do egoísta que só sabe receber. A gratidão é sinal de nobreza e constitui um dos pilares da convivência humana, pois são inumeráveis os benefícios que recebemos e também os que proporcionamos aos outros. São Beda diz que foi precisamente a gratidão que salvou o samaritano. Jesus não foi indiferente aos pormenores de educação que se tem entre os homens e que expressam a qualidade e a delicadeza interior das pessoas. Assim o manifestou diante de Simão fariseu, que não teve com ele as atenções exigidas habitualmente pela hospitalidade. Com a sua vida e com a sua pregação, revelou o apreço pela amizade, pela amabilidade, pela temperança, pelo amor à verdade, pela compreensão, pela lealdade, pela laboriosidade. São numerosos os exemplos e parábolas que refletem o grande valor que o Senhor deu a essas virtudes e forma os apóstolos não só nas virtudes da fé e da caridade, mas também na sinceridade e na nobreza, na ponderação do juízo. Considera tão importantes essas virtudes que chegará a dizer-lhes: se vos tenho falado das coisas terrenas e não me acreditais, como acreditareis se vos falar das celestes? Cristo, perfeito Deus, perfeito homem, dá-nos exemplo desse conjunto de qualidades bem entrelaçadas que qualquer homem deve viver nas suas relações com Deus, com seus semelhantes e consigo próprio. Dele pode-se proclamar: Bene omnia fecit, fez bem todas as coisas, não somente os milagres, por meio dos quais manifestou sua onipotência divina, mas também as ações que compõem a vida corrente. O mesmo se deveria poder afirmar de cada um de nós que queremos segui-lo no meio do mundo. São Paulo, numa das leituras da missa, exorta-nos também a viver as virtudes humanas. Recorda-lhes, escreve a Tito, que estejam prontos para toda boa obra, que não falem mal de ninguém, nem sejam questionadores, que sejam afáveis e mostrem uma perfeita mansidão para com todos os homens. Estas virtudes tornam mais grata e fácil a vida cotidiana, família, trabalho, relacionamento. Preparam a alma para estar mais perto de Deus e para viver as virtudes sobrenaturais. O cristão, que sabe converter os múltiplos pormenores desses hábitos humanos em outros tantos atos da virtude da caridade, ao praticá-los também por amor a Deus. A caridade transforma essas virtudes em hábitos firmes, situando-as num horizonte mais elevado. Dentre as virtudes humanas,
relacionadas com a convivência diária, destaca-se a própria gratidão, que é a lembrança afetuosa de um benefício recebido, com o desejo de retribuí-lo de alguma maneira. Haverá ocasiões em que somente poderemos dizer obrigado ou coisa parecida, mas isso basta se soubermos pôr nessa única palavra todo o nosso sentimento e alegria. São Tomás afirma que a própria ordem natural requer que quem recebeu um favor responda com gratidão a quem o beneficiou. Custe muito pouco a ser agradecido, e o bem que se faz é enorme. Cria-se um ambiente novo, umas relações cordiais, e à medida que aumentamos a nossa capacidade de apreciar os favores e pequenos serviços que recebemos, sentimos a necessidade de ser habitualmente agradecidos pela casa que está em ordem e limpa, por alguém ter fechado as janelas para que não entre a chuva, o calor ou o frio, pela roupa que está limpa e bem passada. E se vez por outra alguma coisa não está como esperávamos, saberemos desculpar, porque são muitos mais os aspectos que realmente funcionam bem. Não daremos importância a esses incidentes, e se estiver ao nosso alcance, procuraremos suprir o esquecimento ou pequeno desleixo que ninguém nos veja, sem que ninguém nos veja, sem querer dar uma lição, ordenar o que está fora de lugar, fechar ou abrir o que devia estar fechado ou aberto. E agradeceremos os serviços que contratamos ou que nos são devidos. Teremos uma palavra gentil para o subordinado que nos atende amavelmente, para o motorista de ônibus que espera uns instantes para que possamos alcançá-lo. Entre as virtudes da convivência, que devemos ampliar constantemente, encontra-se a nossa capacidade de amizade. Como seria formidável se pudéssemos chamar amigos a todas as pessoas com quem trabalhamos ou estudamos, com quem nos relacionamos, com quem convivemos diariamente. Amigos e não só conhecidos, vizinhos, colegas, companheiros. Isto implica o desenvolvimento por amor a Deus e por amor aos homens, de uma série de qualidades humanas que fomentam e tornam possível a amizade, compreensão, o espírito de colaboração, o otimismo, a lealdade, a amizade também dentro da própria família, entre os irmãos, com os filhos, com os pais. A amizade, quando é verdadeira, supera bem as diferenças de idade e é a condição, às vezes imprescindível, para a eficácia do apostolado. Conta-se de Alexandre Magno que, estando para morrer, os seus mais próximos repetiam-lhe com insistência: Alexandre, onde estão os teus tesouros? Os meus tesouros? Perguntava Alexandre, e respondia: no bolso dos meus amigos. No fim da nossa vida, os nossos amigos deveriam poder dizer que partilhamos com eles sempre o melhor que tivemos. 3. Outra virtude que facilita ou torna possível a convivência é a amabilidade. Virtude oposta ao gesto destemperado, ao mau humor, ao nervosismo e à precipitação, que levam a atropelar os que nos rodeiam. Às vezes, traduz-se simplesmente numa palavra afetuosa, num pequeno elogio, num gesto animador que transmite a confiança. Uma palavra boa diz-se rapidamente, no entanto, às vezes torna-se difícil pronunciá-la. O cansaço detém-nos, as preocupações distraem-nos, o sentimento de frieza ou indiferença egoísta refreia-nos. E dessa forma passamos ao lado de pessoas para as quais, mesmo conhecendo-as, mal olhamos e não percebemos quanto vem sofrendo frequentemente por essa sutil e esgotadora pena que provém de se sentirem ignoradas.
Bastaria uma palavra cordial, um gesto afetuoso para que algo brotasse nelas imediatamente. Um sinal de atenção e de cortesia pode ser uma rajada de ar fresco numa existência fechada, oprimida pela tristeza e pelo desalento. A saudação de Maria cumulou de alegria o coração de sua prima anciã Isabel. Assim devemos cumular de otimismo aqueles que convivem conosco. Fazem parte da amabilidade, a benignidade que nos leva a tratar e julgar os outros e suas atuações de forma benigna. A indulgência perante os pequenos defeitos e erros dos outros, sem nos sentirmos na obrigação de os corrigir continuamente. A educação e urbanidade nas palavras e modos, a simpatia, a cordialidade, o elogio oportuno, que está longe de qualquer adulação. Podemos admoestar sempre que o façamos com doçura. É preciso sentir a indignação contra o mal e estar decidido a não transigir com ele. No entanto, é preciso conviver docemente com o próximo. Um homem que viaja por estradas intermináveis parou o seu caminhão num bar frequentado por outros caminhoneiros. Enquanto esperava que lhe servissem a refeição para continuar o seu caminho, um rapaz do bar trabalhava afanosamente diante dele, curvado do outro lado do balcão. Muito trabalho? Disse-lhe sorrindo o viajante. O rapaz levantou a cabeça e devolveu o sorriso. Quando, meses mais tarde, o motorista passou novamente por aquele lugar, o rapaz reconheceu-o como se houvesse entre eles uma antiga amizade. É que as pessoas, entre as quais nos contamos, têm uma velha sede de sorrisos, uma grande necessidade de que alguém lhes contagie um pouco de alegria, de estima. Todos os dias encontramos à nossa porta uma série de pessoas com quem convivemos, trabalhamos e que esperam um breve gesto acolhedor. Na convivência diária, a alegria, o otimismo, o preço abrem muitas portas que estavam a ponto de fechar-se ao diálogo e a compreensão. Não deixemos que elas se fechem. O Senhor espera que façamos um apostolado eficaz, que comuniquemos a essas pessoas o maior dom que possuímos, que é a amizade com Ele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.